For a few seconds, for the time I should see all those thousands of people. As manifestações do último dia 13 foram únicas. Únicas porque foram as maiores manifestações que já ocorreram na história do Brasil, pelo menos em São Paulo, segundo o Datafolha. Embora sejam manifestações únicas e também as maiores manifestações que já ocorreram, né, eu me pergunto qual é a reivindicação dessas manifestações. Porque se você perceber bem nos portais de notícia, na TV, ou se você foi nessas manifestações, você vai ter lá pessoas reivindicando várias coisas diferentes. Você teve pessoas reivindicando o impeachment, teve pessoas reivindicando a cassação do mandato da Dilma e da chapa, né? Teve pessoas reivindicando a renúncia da Dilma, pessoas querendo a volta da monarquia, pessoas querendo a abolição total do Estado, teve pessoas querendo intervenção militar, constitucional ou não, e teve pessoas que foram lá só para brincar de esquibunda. Então não se sabe exatamente qual foi a reivindicação desses protestos. Agora, se você quer saber qual foi a maior reivindicação, pelas faixas, eu acredito que foi o impeachment da Dilma, tá? Mas é necessário ressaltar que foram manifestações bem plurais, com várias pessoas defendendo coisas diferentes, apesar de concordarem em uma coisa: a situação tá feia. Isso todo mundo concordou. Houve críticas a essas manifestações. Por parte da esquerda, as críticas mais comuns foram golpe, essa manifestação é golpista. Só quem participa dessa manifestação é classe média branca, elite, né? Essas manifestações vão abalar a democracia brasileira, o processo democrático. Outra recorrente crítica foi de que políticos envolvidos em processo de corrupção estavam indo nessas manifestações e até convidando pessoas para ir nessas manifestações. Reclamar contra o quê? Adivinha? Corrupção. Então, olha só, esses caras são hipócritas que vão nessas manifestações, tá? Se por um lado a esquerda teve essa crítica, o PSDB, alguns partidários do PSDB também criticaram. Por quê? Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando os caras do PSDB e desses partidos que não são o PT, mas estão envolvidos em esquemas de corrupção, chegaram lá para tentar receber o apoio das pessoas e sei lá o que eles queriam com isso, eles foram hostilizados. Então a galera do PSDB, os caras que são realmente partidários ao PSDB, pensaram o seguinte: vem cá, nas primeiras manifestações que ocorreram, o que é que eles disseram? Eles disseram o seguinte: Aécio não tá aqui. Por quê? Porque ele é uma oposição frouxa. Aécio é uma oposição frouxa. Esses caras tudinho aí, eles dizem que são oposição no dia da eleição, mas depois desaparecem e não vêm nas manifestações. Foi isso que disseram nas primeiras manifestações. Aí agora Aécio vai, e o que é que fazem? Hostilizam o Aécio. Então o que é que essa galera quer? Então, os atos das ruas tanto contrariaram a esquerda mais petista, quanto contrariaram a esquerda mais PSDBista. Contrariou todo mundo, né? E isso foi o que ocorreu. Agora eu vou dar minha opinião sobre tudo isso, né? A minha opinião é que a maioria das críticas da esquerda não tem fundamento. As pessoas estão indo para uma manifestação onde muitos políticos corruptos vão estar. Elas estão indo lá para reclamar contra a corrupção. E estão compactuando com esses políticos que estão lá. Logo, eles são os hipócritas. Isso tá errado, completamente errado. Primeiro que tá errado porque eles hostilizaram esses políticos, tá? Pelo menos os políticos que eu sei que a esquerda reclamava, eles hostilizaram. E está errado em segundo ponto, porque mesmo se não hostilizassem, isso não implica que eles compactuam com esses políticos. Veja bem, na manifestação de 2013, houve os Black Blocs. Eu estive nas manifestações de 2013. Eu sabia que existia Black Blocs lá, mas eu não me sentia representado por eles. E muitos da esquerda também não. E muitos que estavam lá que também não eram de esquerda, porque 2013 foi ainda mais plural do que as manifestações de 2015, o tempo todo diziam: nós somos pacíficos. Esses caras que destroem são uma exceção. Não nos misture com eles.
Então, se você em 2013 ficava dizendo que Black Blocs era a parte e a maioria das pessoas eram pacíficas, como é que você agora em 2015 tá querendo deslegitimar uma manifestação inteira, a maior da história do Brasil, só porque tem alguns gatos pingados envolvidos em esquema de corrupção? Não faz sentido. E a questão de ser classe média e branco que tá lá manifestando, 2013 o perfil era esse. A única diferença é a classe etária, tá? Porque em 2013 o que aconteceu? Você tinha jovens e nessa manifestação veio os pais agora dos jovens para essas manifestações também. Talvez porque nessas não tem baderna, não tem black bloc, tá? E como os pais sempre ficam meio sem saber o que fazer nos eventos dos jovens, eles decidiram, alguns, né, montar uns camarotes. Teve aquele negócio do esquibunda, né, que a esquerda falou, que manifestação incrível, né, muito revolucionário, você colocar uma esquibunda na frente de Brasília. Mas aquilo ali eram para as crianças escorregarem, porque esse foi um evento, eu acredito que esse foi o evento mais democrático da história do país. Por que foi o evento mais democrático? Porque veio muita gente. Não veio só aquela classezinha estudantil. Veio a classe estudantil, veio os pais, os avós, os tios, as primas, as crianças. Foi um evento de participação massiva, tá? Então, em relação à democracia, para mim nenhum evento foi mais democrático que esse. Vocês conseguiram tirar as famílias de suas casas para virem às manifestações. E não apenas os jovens. Isso para mim foi incrível. Então, falta um pouco de noção da esquerda para tentar entender que uma pessoa de 60, 70 anos não tem pique para manifestação. Ela não tem pique para estar lá gritando, para estar lá pulando. Ela precisa descansar em algum momento. Então tudo bem, ela vai lá, leva alguma coisa, leva um refrigerante, uma cerveja, vai lá e vai tomar no caminho. Isso faz da manifestação ilegítima? Quer dizer que para manifestar agora você tem que sofrer. E você tem que fazer baderna, senão não é legítima a manifestação. Então, pra mim, isso não faz sentido nenhum. Pra mim, o que a esquerda tá fazendo de diferenciar o que faz a manifestação legítima da que não é legítima é a baderna. E pra mim, não é a baderna que diferencia a manifestação legítima da ilegítima. Quanto aos políticos, os políticos foram hostilizados, tá? Que chegaram lá. Inclusive, houve algumas páginas de esquerda que postaram uma foto de Aécio sendo aplaudido, chegando lá, sendo levantado, sendo levado pelas pessoas, sendo que essa imagem não era das manifestações desse ano. Era da eleição do Aécio em 2014. Em relação ao PSDB, que ficou se perguntando, vem cá, o Aécio foi agora. E por que estão reclamando? Se antes reclamavam porque ele não ia. Eu acho que o que mudou é que o Aécio foi citado 5 vezes na Lava Jato de lá pra cá. Agora, houve ignorância nessas manifestações? Houve gente que estava lá sem saber nem porquê? Como a de 2013, houve. Toda manifestação vai ter esse tipo de gente. Na minha opinião, o impeachment da Dilma não depende de vontade popular, porque impeachment é um instrumento legal, não é por voto que você tira uma presidente do mandato. Precisa que ela esteja envolvida em algum crime, precisa de provas cabíveis disso. E eu não vejo até agora, tirando as pedaladas fiscais, eu ainda acredito que não há clima para impeachment. Eu acredito que há clima para renúncia. Eu acho que seria prudente da Dilma renunciar, mas para impeachment eu não vejo ainda, sabe? Você fica procurando agulhinha no paieiro para tirar a Dilma pelo impeachment. A questão não é tirar a Dilma, é tirar a Dilma pelo impeachment. Impeachment é um instrumento legal que precisa ter certos critérios para que encaixe e funcione. Eu não tô vendo esses critérios, entende? Então, pra mim, é isso. E é isso aí, essa é a minha opinião. Não sei se ficou muito longo, desculpa se ficou muito longo e dê algumas dicas embaixo pra eu poder melhorar se eu fiz alguma coisa que vocês não gostaram e tal. Dê a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. O PT também fez manifestações nesse dia, né?